união de consciências é capaz de fazer uma coisa dessa, pense o que uma pessoa só não faz. Como é que o povo vira a folha, como é que volta atrás e como é que insiste no erro? Isso é a Alemanha, gente. Isso foi no século XX. Isso aconteceu. Eu não vi a primeira, eu só estudei. Mas na segunda não era menino, eu acompanhei com meu pai, no colo dele, como é que era, depois cresci, examinei tudo como é que era. Dia 11 de novembro de 1918, eles assinaram o Tratado de Rendição. No dia 9 de maio de 1945, eles assinaram o segundo. Tudo. A Alemanha se rendeu 2 vezes. O Japão, por exemplo, se rendeu só uma vez. Mas a Alemanha, no século passado, rendeu 2 vezes. Eu quero é que vocês se conscientizem, principalmente a nova geração, que não está a par disso, que isso tudo acabou faz mais de 50 anos, né? 45 faz 63 anos. Agora eu vi isso. Nessa ocasião eu tinha 13 anos. A gente saiu na rua para comemorar. Houve aquele célebre beijo do cara na mulher, que até hoje ainda mostra a fotografia. Hoje está custando uma nota, o original dessa foto. O Bill Gates comprou. Quer dizer, um negócio. Vocês então estão entendendo? Se uma reunião de milhões de pessoas faz uma guerra perto, depois voltam a fazer, em pleno século XX, com tudo quanto é tecnologia que nós temos, nós não estamos falando da antiguidade, é da agora. Nós não estamos falando do feudalismo, nós estamos falando da era medieval, estamos falando agora. E logo depois, aqueles milhões de pessoas, até mais gente, apareceu de novo para fazer a mesma guerra com a mesma situação, porque não admitia que tinha sido derrotado. Quer dizer, eles pediram revanche, levaram na cabeça de novo. Mataram gente que não foi brincadeira, só de judeus foram, pois é. Agora, só de judeu foi mais de 6 milhões. Então, pensem. Se um monte junta, faz uma baratosfera na Terra. A Segunda Guerra foi a maior prova de baratosfera nessa dimensão. E não é só por causa do processo de holocausto, nem nada, não. O processo de fazer dos outros, da pele dos outros, encadernação de livros. Não é só isso, não. O negócio é mais sério. De modo que eu estou só falando, devido ao problema junto da tara parapsíquica, nós temos que pensar nisso. A nossa disposição é positiva, ela é sadia, ou a gente ainda está pensando a solícito do passado? Repensando as bobagens que nós já devíamos ter superado. Então a gente tem que superar isso aí. Podemos estar confiando. Essas vampirizações, as consciências e os inconscientes, existe tudo aqui conosco também. Eles têm corpos humanos também, não são só conscientes. Não, Valdo, só sobre o assunto que você está falando, tudo isso que você está falando agora da Alemanha tem que ver com isso que você fala sempre, de que a gente não aprendeu ainda a tirar a toalha. Ou jogar a toalha. Entendeu? Às vezes a gente não sabe, a gente insiste. Então, veja, é a teimosia. Agora, a teimosia é um dos fatores básicos para criar doença mental. A psicopatia existe muito na base da teimosia. Agora, muita gente que já estudou sabe que o teimoso, ou a teimosia, é a maior demonstração de irracionalidade que existe. Agora, a pior teimosia que tem é aquela do camarada que eu não vi, não gostei e sou contra. Quer dizer, não estudou nem nada. Então, veja, esse é o irracional, confesso. E essas coisas existem até na universidade. Porque eles criam determinados padrões que se fixam. Aquilo vira um monoideísmo e um dogma. Aquele dogma, então, não pode ser ultrapassado. Com isso é o que a gente vê. Agora, está saindo um monte de livros, livrinhos e outras considerações sobre o processo do paradigma, como eu nunca vi. Viu? Eles receberam vários livros aí, viu, Antônio? Eu quero te falar sobre esse processo. Tem uns livrinhos aí de R$18, são terríveis. O cara defendendo a tese dele, tudo lá do exterior, sobre o processo da universidade. Muito sério. Tem um editor que publicou os negócios sobre as publicações, falando da Nature, da Science. Então, máximo. Estão pondo tudo para fora. Quer dizer, o povo está começando
a ter ideia dessas realidades. Até que enfim. Né? Está começando. Por exemplo, esse do editor é um livrinho. Ele tem 94 páginas só, pequenininho. É R$18 só. Quer dizer, ele é quase um folheto. Mas é a defesa de tese de um editor dessas revistas e artigos. Então o negócio do publicar ou perecer. Já estão começando a ver a loucura de tudo isso. Vamos ver. De qualquer maneira, é muito bom o problema do, vamos dizer, esse caldeirão de informações, de renovação de ideias e comunicações que tem hoje. Eu considero isso muito bom. É muito bom viver essa época, para a gente ver isso. Tem muita coisa, você está entendendo, que eu estou vendo acontecer, que era o meu sonho do horário de consumo. Agora veja, a hora que essa turma começar a brigar mais entre eles, a consciência vai ser lembrada. Esse homem já está lembrando da consciência. O povo que não quer estudar a própria consciência, eles não têm consciência, eles não querem estudar a consciência. Consciência pesada, não tem interesse. Então o problema dos interesses humanos vão começar a afetar. E eles vão começar a ver os interesses conscienciais propriamente dito. Vale a pena. Tem vários livros aí que vocês receberam agora sobre isso, viu? Lá na Store. Professor, aqui é só a esquerda. Aqui na definologia o senhor coloca que é sem assimilar as energias conscienciais antipáticas. Não existe, então, nenhuma assimilação quando você está com as consciências no processo de escagem? O que tem? Não existe, mas você não fica com aquilo. Você desassimila naturalmente. Quem tem boa intenção tem predisposição para desassimilar o negativo. Quem tem boa intenção assimila e fica com a energia positiva, não a negativa. Por quê? Os afins se atraem, um processo de afinidade, não tem afinidade. Existe. Se você não tem energia antipática, você não vai se afinizar com o antipático. Você vai lá, trata dele, tira a energia antipática e não vai ter ambiente para ele. Mas então existe... Você está ajudando, você domina o processo. Sim, existe a assimilação, porém você não fica alterado. A assimilação tem por isso. todo lado, mas não fica. Você já pensou eu? Eu vou para todo lado, assimilo o que eu quero, mas não fico com nada. Está entendendo? A vida é assim. Agora, com o passar do tempo, isso fica... tem um processo que a gente chama. Por exemplo, tem algumas coisas que não pegam fogo. Como é que chama? Você sabe o nome disso? Refratário. Você vai ficar refratário ao processo de assédio. Entende? A questão da Você já tem alguma coisa. É a mitridatização. Isso, mitridatização. Isso existe. Entendeu? Obrigada. Você está querendo um micrófono? Léo. Pode ser. Professor, eu queria voltar nessa questão da Alemanha. Sim. Que o senhor trouxe. E isso na relação com a tara parapsíquica. Você sabe por quê? Eu falei isso porque no dia 9 agora, você sabe, hoje é dia 15, né? Faz 6 dias. E foi 60 anos da segunda rendição da Alemanha. 60 anos. 60 anos. Teve gente que falou isso no jornal. São poucas pessoas, mas falaram. E aí? O senhor disse assim, para a gente ficar de olho. Ficar prestando atenção. Para ver se a atenção. gente está tipo alemão. Se a Você é gente... tipo alemão desse tipo? Quer dizer, beligerante, belicoso? Mas você, ela, não são mais. Pois é, a gente vai falar sobre isso no encontro da Grupo Karmalogia. Nós vamos falar Sabe por que vocês novamente. estão mais? Eu provo isso. Dessa- Eu provo isso. É Porque autossuperação. vocês estão aqui. É autossuperação. Vocês não aguentariam ficar... A gente vai falar aqui, isso. não aguentaria ficar perto de mim com a minha artilharia diária aqui. A minha artilharia é muito brava. Professor, porque outros... Vocês não aguentariam. Entendeu? Isso é a maior prova de melhorar. Entendeu? Sei lá, os persas também perderam. Quer dizer, a Alemanha foi 27 anos de uma rendição para outra. Mas, por Foi. exemplo, persas, outros Olha, povos 27 também. anos dá mais de uma geração. Ah, foi outra Naquela geração. época seria uma geração.
Hoje, as gerações já seriam 3. Porque hoje, com 10 anos, já tem uma geração. Se você calcular que já tem mulheres, quer dizer, moças, adolescentes, que já estão dando à luz com 9 anos. 9 anos. 3 vezes 9, 27, são 3 gerações. Agora, naquela ocasião, a média era 20, 25, 22 anos, por aí. Então, era mais ou menos uma geração. Agora, muitos eram dos mesmos, né? Teve cara que lutou nas duas. Agora, gente,